Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa teve a sua terceira e penúltima etapa em Faf. No arranque da final de SX2, da qual vemos já a imagem, o wall shot foi para Luís Oliveira, com o número 31, campeão nacional absoluto de Enduro e campeão nacional de MX2, sofreria uma aparatosa queda na volta de abertura, que o colocou fora de prova e o deixou bastante combalido. Com isto, a liderança foi assumida pelo número 5, David Beltrán, vencedor da prova da Poutena, que se viu de imediato perseguido por Fábio Costa. Ele queria o seu primeiro triunfo da temporada de 2022. Mais para trás, os espanhóis Alex Miguel e Adrià Monet disputavam a terceira posição atrás de Fábio Costa. Miguel na liderança do campeonato, Monet a estrear-se no Campeonato Nacional de Supercross e a aproveitar aqui um pequeno erro de Fábio Costa para assumir a segunda posição. Mais para trás, na quinta posição, André Sérgio lutava com Afonso Gomes e Pedro Rino. Monet rapidamente se chegou a David Beltrán e iniciou uma perseguição que durou até ao final da corrida. Fábio Costa ainda rodou perto dos dois espanhóis, mas acabaria por perder algum tempo, segurando na mesma a terceira posição na frente do seu principal rival no campeonato, Alex Miguel. Miguel acabaria por ser penalizado em 5 posições por ter saltado numa zona de bandeira da Cruz Vermelha, e com isto André Sérgio subiu para a quarta posição na frente de Daniel Pinto, que venceu a batalha pelo quinto posto com Pedro Rino. Monet ainda tentou ultrapassagem a Beltrán, mas o piloto Husqvarna acabaria por vencer. He podido terminar primero y muy contento, mucho ánimo a Oliveira, que se ha caído un poco fea la caída, y mucho ánimo. Pódio do Campeonato Nacional de SX2, com David Beltrán, Adrià Monet e Fábio Costa, que agora lidera o campeonato, vai para a última ronda com 1 ponto de vantagem sobre Alex Miguel. Final de SX1 já nas imagens, o wall shot para o número 747, Hugo Basaúla, saiu na frente de Sandro Peixe, Francisco Salgado e José Iglesias. Basaúla tentou fugir de imediato ao seu principal opositor, mas Peixe mostrou estar lá para beneficiar de qualquer erro do piloto da Gás, erro esse que nunca chegou a acontecer. Basa triunfou com 4,1 segundos de avanço sobre o Ribachano, assumindo a liderança isolada do campeonato de SX1. Outro foco de interesse foi a batalha pelo terceiro posto, que opôs Francisco Salgado a José Iglesias. O português segurou a posição nas 8 primeiras voltas, mas acabaria por ser ultrapassado pelo espanhol. Firmino Salazar e Rui Magalhães fizeram corridas muito consistentes e concluíram a prova na quinta e sexta posição, respectivamente. De realçar as ausências de Paulo Alberto, a competir neste fim de semana no Brasil, e de Luís Outeiro, que sofreu uma lesão no joelho em treinos de preparação para o Motocross das Nações e está fora do resto do Campeonato Nacional de Supercross. Com este triunfo, o Hugo Basaúla apenas precisa de um 10º lugar na última ronda para se sagrar campeão nacional de SX1. Boa noite a toda a gente. A pista está numas condições bastante difíceis e bastante delicadas, então é importante ter um bom arranque e um bom ritmo na pista e fluir um bocado. Mas foi bom. Mais uns pontos de avanço para o campeonato da SX1 e agora vamos nos preparar para o head-to-head e para a final Elite. Com os séniores estiveram também os pilotos da classe SX65, jovens futuros valores do Supercross português, com idades entre os 8 e os 12 anos. O wall shot na primeira final foi para Duarte Pinto, líder invicto do campeonato à chegada a Faf. Arrancou na frente de Guilherme Gomes, Leonardo Gaio e Francisco Fernandes. Gomes de imediato começou a pressionar Pinto, enquanto que Gaio e Fernandes se envolveram na luta pela terceira posição. Entretanto, o número 14 acabaria por sofrer uma queda e deixar Duarte Pinto mais à vontade. Rumou a mais um triunfo o piloto da N Racing Team. Gaio subiu então para segundo, Fernandes para terceiro, posições em que terminaram com Isaac Santos logo atrás. Rafael Ribeiro e Gustavo Pichler foram sexto e sétimo, respectivamente. Categoria SX50, 6 pilotos entre os 5 e os 9 anos de idade.
Desta vez a haver número suficiente de concorrentes para realizarem duas mangas à parte da classe SX65. Na primeira final, o all shot foi para Edgar Salustiano com o número 800, seguido por Iker Gonzalez com o número 9 e por Edgar Povo com o número 222, que aqui sofreu uma queda. Pouco depois seria Gonzalez a cair, que é dessa que o colocou fora de prova. Edgar Salustiano dominou a corrida, venceu com 42 segundos de avanço sobre Edgar Póvoa. Os estreantes Gonçalo Costa e Diego Loureiro foram terceiro e quarto na frente de Duarte Machado. Seguiram-se os habituais duelos head-to-head, uma novidade do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa de 2022. Na primeira eliminatória, Sandro Peixe versus David Beltrán, o segundo classificado de SX1 com o vencedor da final de SX2. Peixe dominou esta volta ao circuito de Faf, triunfando com meio segundo sobre o espanhol da Husqvarna. Na segunda eliminatória, Basaula versus Adrien Monet, o vencedor da final de SX1 com o segundo classificado da categoria SX2. Basaula defendeu o interior da primeira curva, assumiu a liderança. Monet, um estreante no Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa, deu muita luta ao 5 vezes campeão nacional desta categoria. E no final, Basaula bateu Monet por apenas 0,2 de segundo. Na final dos vencidos, Adrien Monet versus David Beltrán, o duelo de espanhóis que reeditaram assim a luta que já tinham tido na final da SX2. No entanto, desta vez o piloto da KTM saiu melhor neste sprint e triunfou sobre Beltrán por pouco mais de 0,7 de segundo. Na final dos duelos head-to-head, 3 pontos para o campeonato SX Elite em jogo. Hugo Basaula versus Sandro Peixe. Peixe a sair melhor da grelha de partida, mas logo na segunda curva tentou a trajetória interior. Basaula acabaria por ser mais rápido por fora, ultrapassou o ribatejano e triunfou por 0,7 de segundo, conquistando 3 importantes pontos para a conquista do título de campeão nacional de SX Elite. Classificação final dos duelos head-to-head: Basaula, Peixe, Adrien Monet e David Beltrán. Paddy Cross a levar muita gente do público à pista, ao circuito de Arões. Mais uma vez prémios para os vencedores, antes daquela que seria a segunda final da classe SX65. O all shot desta vez foi para Leonardo Gaio com o número 44, o piloto da Yamaha. Levou atrás de si Francisco Fernandes, Duarte Pinto e Guilherme Gomes. As duas Yamaha na frente das duas motos austríacas de Pinto e Gomes, que rapidamente começaram a subir na classificação. Na zona dos whoops, Pinto ultrapassou Fernandes e na volta seguinte fez exatamente o mesmo a Leonardo Gaio, assumindo a liderança. Gaio deu o máximo para manter a pressão sobre Pinto. No entanto, acabaria por ser alcançado por Guilherme Gomes na fase final, com ambos a cortarem a meta separados por apenas 1 segundo. Francisco Fernandes foi desta vez o quarto melhor, na frente de Isaac Santos e de Rafael Ribeiro. Estou muito orgulhoso de mim e dos meus patrocinadores, principalmente ao meu pai e à Altoro Racing School. Sem eles nada disto era possível. Consegui vencer as duas mangas, ainda estou invicto de campeonato e em Lustosa vamos ver como é que corre. Classificação geral de SX65, Duarte Pinto manteve a invencibilidade em 2022 na frente de Leonardo Gaio, Francisco Fernandes, Guilherme Gomes, Isaac Santos, Rafael Ribeiro e Gustavo Pichler. Na segunda final da categoria SX50, Edgar Salustiano voltou a dominar de princípio ao fim, na frente do seu colega de equipa Edgar Póvoa. Gonçalo Costa subiu de novo ao degrau mais baixo do pódio, enquanto que desta vez Duarte Machado foi melhor que o estreante Diego Loureiro.
Salustiano manteve assim a invencibilidade na temporada de 2022. Foi fixe, consegui arrancar bem na primeira manga, agora na segunda não arranquei tão bem. Como é que foi para reagires a isso? O que é que tiveste que fazer de diferente da primeira corrida? Tive que acelerar mais e consegui chegar à curva primeiro e depois consegui ganhar. Na segunda posição terminou Edgar Póvoa, na frente de Gonçalo Costa, Duarte Machado, Diego Loureiro e Ícar Gonzalez. Final de SX Elite, a juntar os melhores de SX1 com os melhores de SX2. O old shot foi para Sandro Peixe, na frente de David Beltrán, Hugo Basaúla, Alex Miguel, Daniel Pinto, Fábio Costa, Pedro Rino, Adrià Monet e André Sérgio. Consciente de que não poderia deixar fugir Peixe, o Basa tudo fez para rapidamente chegar à segunda posição. Acabaria por conseguir ultrapassar David Beltrán à terceira volta e de imediato iniciou a sua perseguição ao ribatejano. Aqui vemos o momento da ultrapassagem. O número 373 liderou durante a primeira metade da corrida, enquanto que mais para trás Alex Miguel lutava com Fábio Costa e Adrià Monet. Seria mesmo Monet a conseguir fazer uma corrida de trás para a frente, a alcançar David Beltrán, e mais uma vez os dois espanhóis a reeditarem a luta que tiveram ao longo de toda a noite. Peixe tentava segurar atrás de si Basaúla, enquanto que André Sérgio não evitou uma aparatosa queda na zona dos whoops. O piloto da Yamaha terminaria na sexta posição, na frente de Daniel Pinto, enquanto que o top 10 ficou completo com Pedro Rino e Afonso Gomes. Um lote de 10 primeiros em que apenas 2 pilotos foram da classe SX1 e 8 da categoria SX2. Vemos o momento do ataque de Hugo Basaúla à liderança de Sandro Peixe, a aproveitar a dobragem, um piloto retardatário. O piloto da Gás conseguiu encontrar um sítio para ultrapassar o ribatejano. Alex Miguel, Fábio Costa mantiveram a sua luta até final. E aqui o momento em que na última volta Adrià Monet, depois de muito pressionar David Beltrán, conseguiu ascender à terceira posição. Terminaria atrás de Hugo Basaúla e Sandro Peixe. Os dois vão agora para a última prova do campeonato com 13 pontos a separá-los, com vantagem para Basaúla, que assim tem boas hipóteses de conquistar o seu 6º título de campeão nacional de SX Elite. Foi uma pena termos apanhados atrasados, mas é uma situação de corrida e aproveitei, tirei partido, e depois sabia que também era difícil para ele para manter o ritmo, porque é uma pista bastante técnica num aspecto das coisas, mas tivemos uma boa noite, assumimos a liderança e o objetivo é esse. Está toda a gente de parabéns, meus amigos, meu mecânico, muitos familiares meus aqui, e foi espetacular. O Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa tem a sua 4ª e última ronda no dia 20 de agosto em Lustosa, no concelho de Lousada.